Boa noite a todos. Hoje é dia de festa e é um prazer enorme dizer muito bem-vindo a todos os nossos acadêmicos, os nossos familiares e os nossos amigos e convidados. Então, nós vamos dar início à sessão e isto começa sempre, eu peço ao nosso secretário-geral, acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos, que faça a composição da mesa. Ok? Obrigada. Boa noite a todos. Senhora Presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, eu gostaria de convidar os seguintes personalidades presentes hoje para compor a mesa conosco. Senhora Cláudia Maria Braga de Mello, representando a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Ela é a secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Daniel Sorães, secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro. Dr. Walter Palles Ventura, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERG. Professora Denise Pires, representando a CAPES. Professora Gunara Azevedo e Silva, reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Padre Anderson Antônio Pedroso, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, AMB. Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar, representando o arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Dr. Edgar Leite Ferreira Neto, subsecretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovações do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Cristiane Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, representando Dr. Mário Santos Moreira, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Senhor Antônio Fiuza, presidente da Câmara Portuguesa. Doutora Selma Dantas Teixeira Sabrá, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Doutor José Josafran Berto Freire, presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. Dr. Gerson Lima da Silva, presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Dr. Marcelo Marcos Morales, acadêmico dessa casa, representando oficialmente o Senado Federal da República. Dr. Carlos Edson Martins da Silva, presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar. Nós ainda temos alguns renomados participantes hoje, mas infelizmente não temos mais espaço aqui na mesa. Eu vou nominá-los. Dr. Orlando Gonçalves, presidente do Colégio Médico de Acupuntura do Rio de Janeiro, representando o Dr. Luiz Carlos Souza Sampaio, presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Dr. Sérgio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras. Por fim, Dr. Antônio Macedo Dac, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro. Agora eu gostaria de pedir aos presentes que ficassem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
Dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora, o nosso secretário-geral, acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos, vai ler o relatório da secretaria. Por favor, acadêmico Omar. Presidente, nós tivemos agora a chegada, eu queria não deixar de passar, né, a informação do senhor Maximiliano Iachini, cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro. Do senhor Bernardo Tassarolo, primeiro secretário, representando a presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, doutora Cibele Alves de Carvalho. Dr. Clóvis Francisco Constantino, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E da doutora Ana Cristina Canedo, representando o Dr. Marco Túlio Gualberto Cinta, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigada, acadêmico. Senhora presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, é com enorme satisfação que iniciamos o relatório das atividades científicas, agora na festa de aniversário do número 195 da Academia Nacional de Medicina. Eu vou passar agora a leitura das atividades científicas que foram feitas nos últimos meses, dentro da nossa gestão, que se iniciou em janeiro de 2024. Em resumo, nós temos 13 sessões científicas, 5 atividades extras, 2 documentos oficiais redigidos, 5 reuniões de diretoria, uma sessão da saudade, que, para quem não conhece, é feita em homenagem
Há acadêmicos que não estão mais no nosso convívio, foi o acadêmico Adolfo Roires, uma sessão solene de posse do acadêmico Marcelo Zugaib, e durante esse primeiro semestre da nossa gestão, abordamos no mês de março, iniciando as atividades científicas do ano de 2024 e, portanto, da nossa gestão, o Dia Mundial do Rim, seguido da saúde da mulher e as academias. Já no mês de abril, comemoramos aqui nessa casa o centenário do Instituto Fernandes Figueira. Seguimos com a abordagem das inovações cirúrgicas, cardíacas e vasculares. O terceiro simpósio do mês de abril foi sobre dengue, controle e prevenção, seguido do Dia Internacional da Luta contra a Malária. Aqui na academia nós fazemos atividades que abordam a questão da medicina clínica, cirúrgica e de áreas básicas relacionadas à medicina. Iniciamos o mês de maio com ensino médico, seguido do transplante de órgãos. Foi feita, então, a sessão da saudade ao acadêmico Adolfo Roires e abordamos o importante tema de obesidade e diabetes mellitus. Já o mês de junho, a Academia Nacional de Medicina teve a honra de receber aqui na nossa casa o Congresso Brasileiro de Doença Trofoblástica Gestacional, seguido de uma sessão sobre neoplasia cística do pâncreas e uma tarde na academia, oficina diagnóstica. A penúltima sessão de junho sobre ética médica revisitada e, na última quinta-feira, sobre medicina de precisão. É importante ressaltarmos que hoje comemoramos o aniversário de número 195 da Academia Nacional de Medicina. Além disso, na próxima terça-feira, teremos um simpósio de jovens cientistas e o futuro da ciência oficialmente dentro da agenda do G20 e receberemos, fica o convite a todos os senhores, o Prêmio Nobel Richard Roberts na próxima quarta-feira, dia 3 de julho. Queria ressaltar ainda uma das funções importantes da nossa academia é a questão da manutenção da história da medicina brasileira. Durante esse primeiro semestre, 50 pesquisadores virtuais e presenciais acessaram o nosso acervo, arquivo e biblioteca, igualando o número no primeiro semestre de todo o ano de 2023 e suplantando o número de 2022, que foram 19, em praticamente 3 vezes. Sendo muito sucinto no meu relatório de secretaria-geral, é isso. Mais uma vez, queria agradecer a nossa presidente e a nossa diretoria, além de todos os acadêmicos, pela confiança e uma boa noite a todos. Eu passo agora a palavra ao nosso acadêmico escritor, Natalino Salgado Filho, que é o orador da nossa diretoria, para a sua alocução. Por favor, acadêmico Natalino. Excelentíssima senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, Eliede Rusquelar, excelentíssimos senhores que estão nos honrando com sua presença na mesa de honra. Faço a minha saudação em nome da presidente, dos confrades e as confreiras desta casa e demais autoridades que aqui nos honram com suas presenças. E, senhoras e senhores, há 195 anos, em 30 de junho de 1829, quando o Brasil dava os primeiros passos de nação independente, implantou-se, pelas mãos do Dr. Joaquim Cândido Soares de Meireles, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, instituição que logo se transformaria em Academia Imperial de Medicina. Nascida por decreto de 8 de maio de 1835, inspirada em princípios semelhantes
aos que balizaram a vida das academias francesas, que tanta robustez trouxe ao revolucionário período do Iluminismo. A nação acabara de surgir do grito de liberdade do príncipe, às margens do Ipiranga. E era urgente dotá-la de instituições fortes para que deixássemos no passado os graves índices de pobreza econômica e intelectual a que a colônia havia sido submetida por mais de 200 anos. A Academia Imperial de Medicina surgia, podemos dizer, sob o influxo das melhores expectativas iluministas que visavam auxiliar a sociedade a avançar para o futuro, em vias calçadas pelo conhecimento científico, pelo espírito de liberdade, fraternidade e de igualdade. Cumpre-me assinalar, e com satisfação, que o decreto que criou a academia veio assinado por Francisco de Lima e Silva, o barão de Barra Grande, e por dois maranhenses, João Braulio Muniz e Joaquim Vieira da Silva e Souza. Este último tornou-se membro honorário de nossa instituição. Na época desta mudança, Joaquim Vieira da Silva era ministro do Império, o último da regência permanente. E em 1823, ele teve um papel importante na adesão do Maranhão à independência. Joaquim Vieira da Silva é tio-avô do poeta Raimundo Corrêa, também maranhense. Raimundo foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e é o patrono da cadeira de número 16 da Academia Maranhense de Letras, que atualmente ocupo com grande honra. A Academia Nacional de Medicina, assim, nasceu imperial e permanecerá soberana, dignificando os que a ergueram e os que a mantêm vigilante a todo obscurantismo e negacionismo insano, exercendo seu papel de Dédalo a orientar os voos de novos Ícaros. Senhoras e senhores, nossa academia atravessou os anos e chegou até aqui como repositório do passado e predecessora do futuro. Assistimos a eventos extraordinários que se assemelham aos imaginados por gênios da ficção como Júlio Verne e Herbert George Wells, com tecnologias de diagnóstico extremamente avançadas, procedimentos menos invasivos que, somados a uma medicina de extrema precisão, oferece à sociedade opções mais seguras de alívio e de cura. Terapia de edição genética e crescentes incrementos na inteligência artificial e integração de dados que vão permitir diagnósticos mais rápidos e eficientes. São elementos desse admirável mundo novo que está apenas se descortinando. E entre esses dois tempos, passageiros do que já é passado e espectadores do que virá, estamos cá neste presente que, como o próprio nome já diz, é uma dádiva no vir a ser. Os desafios de preservar e antever não podem nos desviar do olhar atento e vigilante às demandas que requerem de nós respostas imediatas e certeiras. Este tempo atual, senhoras e senhores, para evocar Drummond, que é nossa matéria, os homens presentes, a vida presente. O padre Antônio Vieira já disse que nos dias que nada fazemos de significativo, apenas existimos. Quando empreendemos sentido a propósito, por meio de nossas ações, vivemos no agora e no futuro que está logo à frente. Nossa missão exige preço, senhoras e senhores, a exemplo do que narra o conhecido conto nórdico, que explica que o olho ausente do deus Odin, para ter acesso às águas do poço de Mimir,
repositório de uma sabedoria negada aos que nada estavam dispostos a sacrificar, o Deus oferece em troca um dos seus olhos, cego em parte, mas visionário e extraordinário em outro. Também não poderia deixar de destacar um evento inédito, digno dos maiores encômios neste nosso natalício de 195 anos. Em 194 anos, nunca uma mulher havia alçado a condição de presidente de nosso honrado sodalício. Confesso aos acadêmicos e acadêmicas, para prejuízo nosso, tal feito demorou uma eternidade. Quis a benfazeja mão do destino que a nossa presidente, Eliette, rompesse a tradição de sucessão de homens na principal cadeira de nossa instituição e inaugurasse uma nova era para benefício nosso. Penso que coube às Mouras, perdoe-me a licença poética, o desafio de traçar-lhe o caminho até aqui, presidente, em especial a fiandeira Laquesis, cuja tessitura convergiu para que, após tanto fazer, fora dessas paredes, Vossa Excelência aqui viesse, com mão sábia e experiente, tomar o leme desta nau. De nós, seus confrades e confreiras, presidente, Vossa Excelência tem não apenas o aplauso, o nosso sorriso amigo e a compreensão. Somos modernos, somos Josués modernos, auxiliá-la nessa missão mosaica de legislar o bem comum, de direcionar a caminhada e descortinar um novo lugar, mesmo quando o cenário possa parecer apenas deserto árido. Lembro que em seu discurso de posse, nossa presidente valeu-se de uma frase que até hoje ecoa nesta casa. A academia é mágica. É ao mesmo tempo que nos lembrou a missão de nossa academia com estas exatas palavras. Queremos continuar com uma agenda científica progressista e, se possível, ampliar o trabalho de nossos antecessores, o mais possível atentos às exigências de modernidade que o tempo nos obriga. Uma das preocupações trazida por Vossa Excelência à ocasião foi a necessidade da discussão em profundidade do ensino médico e para o bom funcionamento das escolas e residências médicas. Preocupação essa traduzida por meio de várias iniciativas, em exemplo do simpósio Ensino Médico, Presente e Futuro, realizado no início de maio deste ano. É bom que se diga, com a ênfase, que o assunto exige. Esse é tema de primeira ordem, de urgência urgentíssima até. De acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina, existe atualmente 380 escolas médicas no Brasil, sem contar aquelas que guardam autorização para funcionar. Por conta disso, nosso país é o segundo do mundo nessa condição, ficando atrás apenas da Índia, que, como se sabe, possui população 6 vezes maior que a nossa. O aumento vertiginoso da quantidade de escolas de medicina é avaliado como um anárquico e disfuncional, e, se não gerenciado, o mesmo combatido, pode ocasionar, em futuro não muito distante, potencial ameaça à saúde coletiva. Em entrevista recente ao Estadão, nosso confrade, o médico Raul Kutait, ao tecer comentários sobre o aumento de custos médicos e a crescente judicialização, advertiu: não se pode formar médicos a granel, chamando a atenção para a necessidade da formação médica calçada em bases sólidas. Entre as consequências mais funestas da má formação das escolas médicas, destaca o grave problema do erro médico, que causa dor, sofrimento, prejuízos emocionais e financeiros, que desaguam em demandas jurídicas, muitos deles dignos de serem retratados em qualquer romance kafkiano. É urgente e necessária a adoção de protocolos eficazes de enfrentamento à expansão desenfreada de cursos médicos, aliada a uma firme cultura de responsabilidade e transparência para lidar com questões próprias da
falibilidade humana. Como profissionais da ciência, não poderíamos deixar passar em branco, na composição do quadro de nossas preocupações, um ponto de maior relevância: o decréscimo dos investimentos em ciências em terras brasileiras, mencionado pelo nosso confrade Vanderlei de Souza em recente artigo. Em números atualizados, entre 2020 e 2023, nossa produção científica caiu 9,2%, enquanto que outros países emergentes tiveram aumento expressivo, a exemplo da Arábia Saudita, Índia e China, que cresceram 63, 38, 31,9%, respectivamente. Sabe que os sucessivos cortes orçamentários em ciência e tecnologia têm uma longa e triste história nestas terras tupiniquins. Parece não se levar em consideração, porém, que os prejuízos no desenvolvimento da ciência e da tecnologia se acumulam através da redução de bolsas para mestrado e doutorado, impedindo o desenvolvimento da pesquisa e de soluções tecnológicas. É preciso ter muito claro que os chamados gastos em ciência e tecnologia nunca foram e nunca serão gastos, serão sempre investimentos que beneficiarão o país dos brasileiros. Enquanto persistir a redução de recursos neste domínio, mais os nossos pesquisadores migrarão para o exterior, o que significa dizer que a falta de visão do orçamento nacional ainda exportando há alguns anos os nossos bons cérebros, favorecendo institutos, universidades e governos estrangeiros. Senhoras e senhores, como orador, cabe a mim a difícil tarefa de trazer à memória aqueles que nos deixaram e com suas ausências empobreceram nossas amizades. Como na frase de Guimarães Rosa, sempre invocado nesta casa: o mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas. A gente morre é para provar que morreu. Entre esses que brilham em nossas memórias e em nossos corações, cito Adolfo Horst, falecido em 31 de outubro de 2023, tema de uma sessão da saudade aqui em nossa casa, realizada em 24 de maio deste ano, na qual nossa presidente lembrou seu bom humor e vivacidade. Convidados a honrar a memória de Adolfo, fizeram uso da palavra os confrades Omar da Rosa Santos, José Carlos do Vale e Antônio Egídio Nardi. Lembrou Omar, naquela ocasião, que ele e Adolfo se aproximaram em 3 momentos distintos e, ao discorrer sobre eles, elogiou o refinamento das intervenções do nosso colega que partiu. Em todas as falas, os colegas lembraram o espírito multifacetado que habitou o corpo de nosso confrade Adolfo e o privilégio que tiveram de conviver com sua figura emblemática. Seu legado jamais será esquecido entre nós. Também rememoro a partida do confrade Orlando Marcos Vieira no apagar das luzes de 2023, precisamente em 29 de dezembro. Ele era um ícone desta casa pelo seu bom humor e fidalguia. Aliás, sobre essas características, seu conterrâneo e nosso confrade J. Camargo discorreu em sensível artigo ao relembrar momentos marcantes que a ambos interligaram, enveredando por uma das obras do realismo fantástico de Gabriel Garcia Marques, para então sintetizar uma das consequências do decesso indesejado, que é a ausência dos amigos. Concordo-se esta uma das maiores perdas e faço coro ao apóstolo Paulo quando alerta: a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas, assim como as despedidas são necessárias em minha fala, igualmente são os meus votos de boas-vindas aos que ingressaram como os novos argonautas nesta vestusta e sólida nau, já sob os auspícios da era inaugurada pela nossa presidente. Assim, nesta condição, chega a esta casa, para engrandecê-la ainda mais, o professor Dr. Marcelo Zugaib, ilustre representante da área da ginecologia e obstetrícia. Tomou posse em concorrida solenidade ocorrida no dia 8 deste mês. Ao iniciar seu discurso, nosso agora confrade deu espessura antropológica à palavra pertencimento,
quando salientou: o desejo por ter relações interpessoais é uma motivação fundamentalmente humana e dela advém o júbilo do pertencimento. Os seres humanos necessitam da convivência. As relações próximas trazem vantagens evolutivas e beneficiam a vida. E aí que se realça a significativa sensação do pertencimento a este grupo seleto e a esta, que é a mais antiga instituição científico-cultural do nosso país. Fez distinção ainda entre as palavras pertencer e pertencimento, quando em seu discurso explicou que pertencer é fazer parte de um processo e por ele ser ou estar aprovado, enquanto que o pertencimento é ser membro de uma coletividade na qual símbolos expressam valores e aspirações, trazendo à tona o que verdadeiramente importa: a troca, o crescimento, a contribuição e a parceria. Destacou, então, o mérito de ser o primeiro a tomar assento acadêmico na gestão da presidente Eliette, assim como assinalou o fato de ambos serem descendentes de imigrantes aguerridos que para cá vieram erguer sonhos e histórias. Naquele momento solene de posse do confrade Marcelo, nossa presidente Eliette evocou um dos segredos da longevidade do nosso sodalício. No mundo em que as coisas e pessoas desmancham no ar, dada a volatilidade do mundo moderno, a união entre tradição e modernidade, estes dois polos aparentemente contrários, mas que interagem dinamicamente em qualquer sociedade que tenha responsabilidade com o futuro. A presidente também aproveitou para destacar que o sentimento de pertencimento mencionado no discurso do então empossado é um dos mais importantes que o ser humano pode experimentar. Chegando ao fim, bem, senhores e senhoras, no decorrer destes 195 anos, assomaram à cadeira da presidência de nossa academia 45 notáveis médicos. Muitos foram as ocasiões em que experimentamos a dor da saudade, seguida da alegria da renovação, quando a caminhada inexorável do tempo ensina-nos o quão precária é a existência e o quão bem-vindas são as sucessões das cadeiras de membros titulares, correspondentes e honorários. A Academia Nacional de Medicina é um patrimônio da inteligência brasileira, guardiã e promotora do saber médico, que nesta casa, à semelhança das palavras do apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, permaneço sempre a fé, a esperança e o amor. Que sejamos sempre discípulos devotados do conhecimento, da ciência, sem jamais esquecer a maneira de Chaplin. A diferença que separa o comportamento maquinal e frio da relação calcada em princípios humanos e solidários. A Catedral do Conhecimento, da Ciência e do Saber Médico prosseguirá, ciente de sua responsabilidade, em preservar a memória, em celebrar o presente e antever e calçar os caminhos para o futuro. A academia está viva. Viva a Academia Nacional de Medicina. Deus os abençoe a todos. Muito obrigado. Agora cabe-me anunciar os trabalhos vencedores dos Prêmios Acadêmicos 2024. Mas antes disso, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a senhora Gabriela Albergaria, cônsul-geral de Portugal, que se juntou a nós nessa cerimônia. Agora vamos começar com os nossos prêmios. O primeiro é o Prêmio Academia Nacional de Medicina na área de Medicina Clínica. E o prêmio vai para o
o título do trabalho é Inovação no tratamento da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, ampliando a embolização coronariana com polímero além da artéria septal. Os autores, o principal investigador é o Dr. Esmeralci Ferreira, e nós gostaríamos que ele viesse até aqui para receber o diploma e a medalha. Por favor. Quero. Não cair aqui, vai tudo bem. A seguir, nós temos o prêmio Raul David Sanson na área de cirurgia. E o ganhador é, o título do trabalho ganhador é Avaliação da segurança e eficácia da cirurgia de cross-linking corneano em crianças e adolescentes com ceratocone no Brasil. Uma das maiores casuísticas mundiais e 7 anos de segmento. Importante estratégia na prevenção do transplante de córnea, grande problema de saúde pública mundial. A autora é Júlia Polido. Por favor. A seguir, temos o prêmio Agostinho José de Souza Lima, na área de Ciências Aplicadas à Medicina, cujo título é Células hipofisárias derivadas de IPSCS de pacientes com hipopituitarismo para modelar doenças hipofisárias e avançar no tratamento farmacológico usando a abordagem de drug screening. A autora é Luciane R.S. Carvalho. Por favor. A autora gostaria de chamar a coautora, que também está aqui para a foto. Por favor. Muito obrigada. Agora nós temos o prêmio, o prêmio Rinaldo Vitor Delamare na área de medicina clínica não teve vencedor. E eu gostaria... Calma. Pulei? Agora, desculpem, eu pulei, eu não tinha visto, o seu Ivanildo é perfeito. Nós temos o prêmio Madame do Rocher, com trabalhos relativos à obstetrícia ou ginecologia. E o trabalho vencedor, o título é Tratamento Percutâneo de Tumores Filoides da Mama, uma meta-análise, e o vencedor, o principal autor chama-se Henrique Moraes Salvador Silva. Por favor, doutor Henrique.
Infelizmente, nós não tivemos vencedor ao prêmio Rinaldo Vitor Delamare, nosso pediatra, que há muito nos deixou, está encantado. E eu gostaria de colocar também que os acadêmicos que participaram das comissões avaliadoras dos prêmios ANM 2024 foram em ordem alfabética: acadêmico Alberto Schneider, acadêmico Carlos Alberto Mandarim de Lacerda, acadêmico Celso Ramos Filho, acadêmico Cláudio Benchimol, acadêmico Jorge de Rezende Filho, acadêmico José Horácio Abudibe, acadêmico Marcelo Barcinski, acadêmico Marcelo Morales, acadêmico Maurício Gomes Pereira, acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, acadêmico Otávio Pires Vaz, acadêmico Oswaldo Nascimento, acadêmico Oswaldo Moura Brasil, acadêmico Paulo Saldiva, acadêmico Roberto Medronho, acadêmico Rui Garcia Marques e acadêmico Sérgio Bidlovski. Uma salva de palmas para os nossos avaliadores, por favor. E estão abertos os prêmios acadêmicos para 2025. Prêmio Academia Nacional de Medicina, agora na área de cirurgia. Prêmio Presidente José de Paula Lopes Pontes, na área de medicina clínica. Prêmio Presidente Joaquim Pinto Portela, na área de cirurgia também. Prêmio Presidente Francisco Freire Alemão de Cisneiros, na área de ciências aplicadas à medicina. Prêmio Fernandes Figueiras, melhor trabalho na área de pediatria médica. E agora cabe a mim fazer o discurso de encerramento. Não se preocupem, que será breve. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar as acadêmicas e acadêmicos presentes, as autoridades, nossos familiares e convidados. Eu estou extremamente feliz de ter a bancada acadêmica com tantas pessoas. Sou feliz que os cariocas vieram e que os paulistas vieram, e inclusive um representante gaúcho veio. Estou absolutamente emocionada com a presença do nosso gaúcho também aqui presente. Muito obrigado a todos. Hoje a noite é de festa. Estamos aqui para celebrar os 195 anos da Academia Nacional de Medicina. Que em um país que tem ainda poucas coisas mais duradouras, chegou a esta marca porque soube combinar tradição e modernidade. Estamos falando da instituição científica mais antiga deste país. A Academia Nacional de Medicina foi fundada pelo imperador Pedro I em 30 de junho de 1829, com os objetivos estatutário e missão de acordo com o capítulo 2, artigo 2 do nosso Estatuto. A Academia Nacional de Medicina foi fundada especialmente para responder às perguntas do governo sobre tudo o que interessar à saúde pública e principalmente sobre as epidemias, as moléstias de certos países, as epizootias, os diferentes casos de medicina legal, a propagação da vacina e investigações que puderem concorrer para o progresso da arte de curar. Parágrafo único. A Academia Nacional de Medicina tem também o objetivo e a missão institucional de promover e realizar a pesquisa básica e aplicada de caráter científico ou tecnológico através de seus membros em parceria com as diversas instituições e universidades às quais pertencem e onde atuam. Nestes 195 anos, mudamos algumas vezes de nome, mas não mudamos a nossa essência e continuamos fiéis à nossa missão e objetivos da nossa criação. Assim, discutimos a arte médica de forma ampla, incluindo temas polêmicos com seriedade, profundidade e clareza,
Estamos também preocupados com o ensino médico, que deve ser de qualidade. Assim, a Academia Nacional de Medicina mantém a sua tradição, mas é capaz de mudanças e abraça a modernidade. Não mudar a tornaria velha, e isso nós não queremos. Procuramos nos aproximar das nossas co-irmãs, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Brasileira de Letras, onde temos membros comuns, inclusive. Aprendemos, por exemplo, com a Academia Brasileira de Letras, que tem membros afiliados jovens, e hoje temos os nossos jovens líderes, que nos têm ajudado a não envelhecer. Eles são muito ativos e, às vezes, provocativos. Várias vezes me perguntei o que faz a Academia Nacional de Medicina longeva. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma pausa para dizer que nós fizemos um vídeo sobre os 195 anos, que, lamentavelmente, não teve a participação de todas as pessoas que deveriam participar. Então, esse vídeo foi retirado e nós estamos produzindo um outro vídeo que tomará o seu lugar. E eu espero que fique ainda melhor. Acho que, inicialmente, cumprimos, de novo, várias vezes me perguntei o que faz a Academia Nacional de Medicina longeva. Acho que, inicialmente, cumprimos os objetivos e missão responsáveis por nossa criação. Ousamos olhar a saúde pública de maneira integral e, durante a última pandemia, tivemos um posicionamento firme, baseado em evidências científicas. A pergunta continua. Por que continuamos atraindo as melhores cabeças? Possivelmente porque recebemos os nossos novos companheiros com fraternidade e solidariedade. Uma vez eleito para a academia, essa senhora caprichosa, que escolhe com muito cuidado os que farão parte da sua história, ele ou ela é aceito ou aceita, sem qualquer comentário menos amigável daí em diante. Estamos em uma época difícil da nossa civilização, onde a solidão é quase uma constante, ou pelo menos uma possibilidade para muitos. Assim, entrar em uma confraria, onde, além de discutir medicina em alto nível, somos aceitos como irmãos e fazemos realmente parte do grupo, nos aquece a alma. Cada um de nós pode dizer com orgulho e prazer que pertence à Academia Nacional de Medicina. Hoje ouvimos o relatório da Secretaria, feito pelo secretário-geral acadêmico Marlupe da Rosa Santos, a saudação feita pelo nosso orador, que veio de longe, Maranhão, acadêmico Natalino Salgado Filho, e conhecemos os ganhadores dos prêmios da Academia Nacional de Medicina em 2024. Pensando ainda na longevidade da Academia Nacional de Medicina, ouso dizer que essa instituição combina o frescor da criança quando olha para um problema polêmico sem tomar partido e o analisa com profundidade e leveza. Temos também a teimosia do adolescente quando defendemos princípios e posições que são ou podem ser diferentes dos governos de turno, e madura quando não se deixa esmorecer, mesmo quando não ganha o que é almejada. Esta combinação quase mágica é responsável por atrair, durante quase 2 séculos, os melhores cérebros que pensaram e batalharam pela saúde do povo brasileiro. O encantamento da nossa academia vai muito além das nossas sessões semanais, que se perpetuam de novo por quase 2 séculos. Realmente trata-se de uma irmandade em que podemos dizer um por todos e todos por um, parafraseando Alexandre Dumas. Terminando o meu discurso, quero dizer que não tenho nenhuma dúvida sobre a longa sobrevida que espera a nossa academia, e tenho certeza de que, quando ficarmos encantados na melhor definição de Guimarães Rosa sobre a morte, testemunharemos sua continuação e sua glória. Muito obrigada. Agora, queridos, a festa, vamos ao coquetel, vamos falar com os nossos amigos, fazer novos amigos e vamos nos divertir.
Muito obrigado de novo pela presença.